E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com Abel seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças fora da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer que me achar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, artífice de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra descendência em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4 mostra como o pecado que entrou no coração humano no capítulo anterior, agora se manifesta nas relações entre as pessoas. Aqui vemos o primeiro conflito familiar, o primeiro homicídio e as consequências do pecado se aprofundando na história da humanidade. Caim e Abel apresentam ofertas ao Senhor, mas a diferença não está apenas no que oferecem, e sim no coração com que oferecem. Abel entrega o melhor, com fé e reverência. Caim, porém, se deixa dominar pela ira e pela inveja, quando sua oferta não é aceita. Deus, em sua misericórdia, alerta Caim antes do pecado se concretizar, mostrando que o pecado pode ser dominado se houver obediência. Mesmo assim, Caim escolhe agir movido pela raiva e mata seu próprio irmão. Quando Deus pergunta: onde está Abel? Novamente, não é por falta de conhecimento, mas para dar oportunidade de arrependimento. A resposta de Caim revela um coração endurecido, que se recusa a assumir responsabilidade.
As consequências do pecado se tornam visíveis: separação, culpa, medo e afastamento da presença de Deus. Ainda assim, vemos a graça divina quando Deus protege Caim, mostrando que sua misericórdia continua presente mesmo diante da desobediência humana. O capítulo também revela o avanço da civilização, da cultura e da tecnologia, mas sem transformação espiritual. Ao final, Deus levanta Sete como nova linhagem, e a Bíblia declara que, a partir dele, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso nos ensina que, mesmo em meio à violência e ao pecado, Deus preserva uma descendência que busca sua presença. Gênesis capítulo 4 nos lembra que o pecado sempre traz morte e separação, mas Deus continua chamando o ser humano ao arrependimento e à comunhão.